Pessoal, vamos dando prosseguimento então ao assunto desse quarto bimestre, né? E agora conhecendo um pouco do objeto Web Browser. Com esse objeto Web Browser, você vai conseguir, por exemplo, simular, criar num projeto seu um navegador de página web, né? Então, por exemplo, você tem aí o Google Chrome, você tem o Firefox, você tem, né, o Internet Explorer, então você vai poder construir o seu navegador de internet utilizando esse objeto Web Browser, tá? Então, para isso, a gente vai achar na barra de ferramentas do VB, né, o objeto Web Browser. É importante dizer, gente, que quando vocês colocarem um objeto no formulário de vocês, eu já estava até com um aqui, vou colocar de novo. Olha. Tem um Web Browser, então eu vou clicar nele aqui e vou desenhar ele pequeno aqui, ó, o tamanho que eu vou colocar. Mas vocês vão perceber que ele vai se ajustar ao tamanho do meu formulário. Às vezes isso não é muito viável, tá? Porque às vezes você quer colocar botões, né, de navegação e tudo, não vai ter espaço, porque à medida que você aumenta aqui a área do seu formulário, né, ele automaticamente ajusta o tamanho do web browser na área desse formulário. Como é que eu faço então para eu definir a altura e a largura desse objeto dentro do meu formulário? Conforme está descrito aqui na apostila, vocês vão ver, no momento que você insere esse objeto, existe aqui uma setinha bem no cantinho aqui dele que você consegue destravar ele do formulário. A minha versão do VB aqui está em português. Você vai ver que quando eu clico aqui, ele coloca aqui, ó, desencaixar do container. Então, clicou nessa opção, que aqui no caso aqui é um Unlocking Parent Container, o que que acontece? Ele vai automaticamente deixar você redimensionar o objeto dentro do formulário. Cliquei, aí ó. Então agora eu consigo redimensionar o objeto de tal forma que ele fique mais agradável dentro do meu formulário. Não me atrapalhe e eu consigo colocar aqui objetos, né, que a necessidade para esse projeto que nós vamos fazer é exatamente essa. Tá? Pessoal, algumas propriedades então importantes e eventos. Então, você, né, evento só para lembrança aí, quando você dá 2 cliques no objeto, você tem os eventos desse objeto aqui para a gente programar. Então, eu estou com o Web Browser aqui, né, e aqui eu tenho os eventos disponíveis para a programação desse objeto. Tá? Vou até apagar aqui uma programaçãozinha velha que eu tinha aqui, que eu fiz na última videoaula, que não vou usar mais. Então, agora nós estamos só com um web browser desenhado na área do formulário. Bom, vamos para algum desses eventos importantes, então, do meu objeto web browser. Então, todos eles aqui, né? Tudo isso aqui é evento que você pode aprender a programar, mas os mais importantes eu vou abordar nessa aula para todos conhecerem. Então aqui, ó, primeiro evento, navigating, tá? Isso ocorre quando? Logicamente, para ele funcionar, né? Eu vou fazer alguma programação ali, por exemplo, no momento que eu estiver navegando na internet, antes de navegar, né? Toda a programação que eu escrever aqui dentro do navigating, ele vai ser executado. Ou seja, se eu programar, vamos procurar aqui, ó, L-Navigate, tá aqui. Qualquer coisa que eu escrever aqui, antes dele navegar, eu clico no botão, vai para a próxima página. Antes dele navegar, ele vai executar a programação que tiver escrita nesse ponto aqui, tá? Então, é bom que conheça. Navigated significa o quê? Que após a navegação, ou seja, quando ele saiu da página atual que eu estou e vai para a próxima, por exemplo, após dele ter navegado lá, ele vai executar a programação que estiver dentro desse outro evento aqui, ó, navigated, tá? Então toda a programação que eu escrevi aqui, depois que ele navegou, já naveguei, né? Esse evento aqui, Progress Change,
ele ocorre durante um download. Então, por exemplo, você carregou uma página na área do web browser. E aí você vai fazer um download qualquer de um arquivo, alguma coisa ali. Então, durante a execução do download, ele cria para você, ele te dá a possibilidade de programar esse Progress Change. O que é esse Progress Change? Vocês já devem ter visto, por exemplo, num web browser. Eu vou aqui, por exemplo, quer ver? Deixa eu chamar aqui o Google. Abrir o Google aqui para vocês, né? Então aqui, por exemplo, quando eu entro na minha página lá na internet, né? Só mostrar aqui para vocês. Na minha página na internet você tem como baixar alguns arquivos, né? Alguma coisa assim. Então você repara que na hora que eu colocar para baixar vai aparecer uma barrinha aqui embaixo, né? Que vai indicar para mim o que eu estou baixando. Olha lá, ó, à medida que eu passo o mouse aqui, você pode ver no rodapé da página ali, ó, ele vai mostrando alguma coisa. Mas no momento que eu clico no download, né? Eu queria baixar uma apostila bem grande aqui. Vamos ver se eu tenho qual delas aqui que seria mais indicada. Por exemplo, deve ser mais aqui. Eu vou baixar o instalador dele. Você percebe? Eu vou mandar ele gravar aqui na área de trabalho. Vamos ver se vai ser tão rápido assim que ele vai mostrar para você. Ó, aqui embaixo, não sei se vocês perceberam, apareceu uma caixinha aqui que demonstra a progressão do meu download. Mas isso é logicamente, para eu fazer isso aparecer ali, eu tenho que programar isso, tá bom? Ele não aparece automaticamente. A programação tem que obrigatoriamente ser dentro deste evento, conforme está falando aqui na apostila do Progress Change, tá? Então nós podemos programar para saber quantos bytes foram baixados e quantos ainda são esperados. Ele cria uma barrinha de progressão para a gente, tá? O Document Completed, o que significa isso? Quando a página foi completamente carregada. Então, por exemplo, eu vou carregar minha página, ela foi completamente carregada. Se eu escrever alguma programação dentro desse evento Document Completed, o que acontece? Ele começa a ser executado logo depois. Um outro evento, e esse aqui é um dos mais também utilizados aí para quem vai construir seu próprio navegador, é o Status Text Change. O que significa isso? Ele é executado sempre que se altera o texto da barra de status, né? Eu mostrei aqui agora há pouco para vocês aqui, por exemplo, quando eu estou aqui no meu navegador web, por exemplo, eu passo o mouse aqui, então à medida que eu vou passando o mouse em cima de links aqui que eu posso fazer download, você olha ali no rodapé aqui embaixo, logo embaixo aí do web browser meu, olha, que ele vai trocando as mensagens, né? Isso aí é programado para aparecer numa label, por exemplo, a programação, o nome do arquivo que vai ser baixado, por exemplo, tá? Pessoal, eu quero que fique bem claro que esses daqui eu estou explicando para vocês primeiramente o evento. Logicamente, tem um projeto pronto aí na frente que eu já criei um web browser para vocês. Inclusive, esse web browser que está nessa apostila, ele pode ser usado no projeto que nós vamos construir no quarto bimestre. Então, é só pegar e copiar. Não precisa mais nada além disso, tá bom? Então, eu só estou explicando primeiramente para vocês conhecerem, né, os eventos que eu posso programar desse objeto. Métodos. Aí agora é bastante importante conhecer desses métodos. Então, o método Navigate é usado para carregar uma página web no web browser. Como é que eu faço carregar alguma coisa ali dentro? Então, dentro desse Navigate aí, usando esse método Navigate, entre aspas, dentro desse parênteses ali, eu consigo indicar www.univap.br. Ele carrega a página da Univap dentro do web browser. Lembrando que para usar método eu coloco o nome do web browser, .navigate, o nome do objeto web browser, .goback, ou seja, usado para voltar para a página visitada anteriormente. Tá? Então eu posso colocar isso dentro de um botão voltar.
e ele automaticamente vai voltar para as páginas anteriormente carregadas. A gente vai ver na prática isso. Go forward, ou seja, é usado para avançar para a página posterior. Já carreguei um monte de página, voltei, eu quero ir para as posteriores novamente. É esse método que eu uso. Go home, ou seja, vai lá para a página inicial daquele site que você está trabalhando. O Go search, ele carrega no web browser, por exemplo, o site de busca padrão que está definido no seu Windows. Ou seja, no meu, por exemplo, é o Google. Então, o que ele vai fazer? Ele vai carregar o Google automaticamente para mim. Por quê? Porque isso está pré-programado no meu Windows. Tudo bem? Então, vamos lá, gente. Uma outra propriedade. Agora vamos falar de propriedade. A gente falou de métodos, vamos falar de propriedade. Propriedade name, logicamente, né, todos os objetos que nós programamos aí durante o ano todo, né, nesse curso de Visual Studio, né, do VB, nós nomeamos todos os objetos. Eu não estabeleci uma sigla aqui, mas, por exemplo, eu posso colocar WB, por exemplo, de Web Browser. Né? Fica mais fácil trabalhar do que ficar escrevendo Web Browser 1, por exemplo. Bobagem, coloca Web WB. Tá? Essa propriedade status text, gente, ela é que guarda esses textos que são mostrados no rodapé. Então eu pego o status text e jogo no text do label, por exemplo. Então eu ponho um label lá, só que vejam bem, isso aí, o status text, para ele funcionar, eu tenho que programar dentro desse evento anterior aqui, ó, que a gente já viu, que é o status text changed. Ou seja, à medida que eu mudo ali, ele vai pegar a propriedade status text, né, que eu estou explicando agora para você aqui, e do web browser, não, então é web browser.statusText, isso eu vou atribuir para o text de um label. Aí ele vai mostrar para mim aquele texto. Você devia estar se perguntando assim, mas como é que eu vou fazer para o texto aparecer ali? Justamente isso, você põe um label e aí põe o nome do label.text igual a webbrowser.text, mas isso programado dentro do evento status text bar, tá bom? A URL, ela aguarda para mim o endereço da página que estiver naquele momento sendo mostrada no web browser. Vamos ver na prática? Vamos ver então como é que isso aqui funciona neste projeto que já tem pronto na apostila. Aí, ó, é Ctrl+C, Ctrl+V para a programação do projeto de vocês. Vocês percebam aqui então que eu tenho o objeto web browser, eu coloquei um label que vai servir de barra de status. Aqui eu vou poder digitar os endereços que eu quero pesquisar, tá? E aí eu tenho os botões navegar. O navegar é o ir, né? Quando eu digito o endereço ali, navega. Ele vai carregar aquela página que eu defini nessa caixa de texto aqui, ó, tá? O clique aqui do avançar, do voltar, do home do site. Então, por exemplo, vamos pôr na minha página, por exemplo, eu abri a página do Wagner eu abri a do coisa, do Bruno, por exemplo, do Hélio, e aí quando eu clico no voltar para o site inicial, ou seja, ele vai carregar a página inicial daquele site que eu estou trabalhando, tá bom? Então vamos conhecer aqui agora, gente, a programação desses botões aqui. Para isso, é interessante vocês nomearem os objetos que eu desenhei nesse formulário de acordo com esses nomes que eu dei nessa tabela. Então, o meu web browser, eu mantive o nome dele aqui, ó. O meu label eu dei LBL status. O label que pede lá a digitação do endereço, coloquei LBL é URL. E a caixa de texto, TXT URL, tá? Que é o endereço. Quer colocar TXT endereço, pode pôr. Tá? Essa palavra URL aqui não tem nada a ver com a propriedade URL, tá, gente? Que fique bem claro isso. O botão navegar, o botão avançar, tá aí. CMD navegar,
CMD posterior, CMD voltar, CMD home, CMD padrão. Então, obedeçam esses nomes aqui, porque fica fácil vocês entenderem aqui embaixo a programação. Então, por exemplo, dentro do botão navegar, quando o usuário der um clique nele, olha aqui o que eu falei para você. Ó, você vai usar o método navigate com o texto que ele digitou no text da caixa de texto, né? Então fica fácil. Vamos voltar aqui no programa só para mostrar para vocês aqui, ó. Então vamos supor que eu coloquei aqui, ó, um botão, né? E aí, só que eu não vou nomear de acordo com aquilo que está ali na apostila, não. Isso aqui vai servir só de exemplo para vocês verem como é que a coisa vai funcionar. Aqui é um text box, e aí eu quero que ele carregue a página que eu colocar aqui, eu quero que ele carregue no web browser. Olha só para você ver como é que é fácil. Então, web browser 1.navigate, tá? Vou colocar entre parênteses. Você percebe que na hora que eu abro parênteses, ele já coloca aqui, ó, URL string, como string, ou seja, coloca para mim o texto que vai indicar o caminho da sua página que você quer carregar. Então, por exemplo, se eu, programador, colocar entre aspas aqui www.univap.br, toda vez que eu clicar nesse botão, ele vai carregar a minha página. Mas eu não quero, eu quero que ele carregue a que eu defini na caixa de texto. Então eu vou colocar assim, ó, text box 1.text é que vai estar o endereço lá. Então vamos ver esse negócio rodando, ó. Rodando o programa. Então eu vou colocar aqui, ó, letra minúscula, www.univap.br/Albers. Vou dar um clique, ó. Vamos lá, tem que esperar um pouquinho, tá ali, ó, ele carregando aí, você percebe no cursor meu aí. Olha só. E aí ele carrega a página minha aqui, ó, sem dificuldade nenhuma, tá vendo? É lógico que aí pelas dimensões aqui do meu web browser, ele vai logicamente cortando aqui, né? Olha aí para você ver, ó. Se eu quiser ver a minha página, tá ela aí, ó. Tá vendo? Ah, eu quero chamar a página, por exemplo, do Google. Então eu vou colocar www.google.com.br. Opa. Vamos lá. Aí, ó, carregou a página de busca do Google. À medida que eu escolher sei lá, vou colocar aqui uma procura qualquer e der o clique no pesquisar aqui, ele traz a pesquisa aqui para mim, né? Bom, vamos voltar para a apostila e vamos ver aqui então como é que funciona. Então, no momento que eu dei o clique, você percebeu que o método navigate, ele carrega a página que eu defini no text dessa caixa de texto. O botão avançar, então, por exemplo, eu carreguei lá minha página, eu chamei uma outra página, eu voltei de novo para minha página. Quando eu volto para lá, se eu quiser avançar nas páginas que eu já, porventura, carreguei, é só usar o Go Forward aqui, ó, tá? Outro botão, você percebe que é o botão voltar. Nome do web browser, .go back. Simples. Botão voltar. Aí eu já tenho o botão voltar prontinho para funcionar. Avancei lá para a página do Wagner, para a página do Bruno. Se eu programar esse botão voltar, aí à medida que eu clico uma vez, ele volta para a página anterior que eu carreguei. Cliquei de novo, ele volta lá para a minha página, por exemplo, né? Você percebe que não tem segredo trabalhar com esse objeto. Aí, Go Home, ou seja, eu carreguei a página, por exemplo, da Univap. A página da Univap é um bom exemplo. Aí eu naveguei lá, fiquei procurando por cursos e tudo. Quando eu dou o Go Home, ele vai lá para a página inicial da Univap, que foi a primeira que eu carreguei daquele determinado site que eu estou visitando. Tá bom? Um outro botão bastante importante é o clique do botão, né, padrão. Ou seja, eu quero saber o que é esse botão padrão aqui. Esse botão padrão é aquela história que eu falei. A página de
pesquisa que você tiver definido para o seu Windows vai ser carregado ali. No meu, por exemplo, era o Google. Não é porque eu digitei www.google.com.br. É porque o Go Search é um método que carrega qual é a página padrão definida por você no seu Windows. Isso a gente tem como configurar no Windows. Tá? No meu caso aqui é a Google, mas não foi porque eu digitei google.com.br lá não. É porque mesmo que não, se eu tivesse colocado Yahoo lá, a hora que eu clicasse nesse botão aqui, ele ia chamar a Google, que é definido como padrão no meu navegador aqui, no meu Windows, perdão. Outra coisa, eu tenho, por exemplo, aqui no caso aqui, ó, eu quero saber qual é a página atual que está carregada ali, qual é o endereço da minha página. Eu posso fazer isso aqui, ó, msgbox webbrowser1.rl.toString. Por que toString? Para ele mostrar na caixa de mensagem, eu tenho que converter aquilo para string. Por isso que eu coloquei isso daí. Tá bom? Vamos lá. Go back. Esse aqui agora. Pessoal, esse é o mais legal de todos. Que aí você criou uma label, né? Conforme o layout aqui do meu formulário, ó. Vou voltar um pouquinho aqui. Aqui eu tenho essa label. Então, à medida que eu vou carregando as coisas aqui, ele automaticamente, naquela status text, propriedade, ele vai alterando lá. Só que eu quero mostrar nessa label lá. Então, para eu mostrar nessa label aí que está no meu formulário, eu vou ter que usar essa programação aqui, ó. À medida que troca o texto do status, percebam que isso é um evento. Quando trocar, esse evento é executado. Troca texto de status. Trocou? Trocou. Então, como é que eu vou pegar o texto e vou jogar no label? Vou fazer assim, ó, lbl status.text, que é o nome do label que eu dei lá para o formulário. Aí eu coloco a mensagem barra de status igual, não quiser, não precisa colocar. Aí você coloca webbrowser.statustext. Esta propriedade, à medida que está carregando, que eu estou passando o mouse lá como eu fiz lá, nos links que eu tenho na página, ele vai mostrando no label ali, porque está mudando, aí ele vai mostrando para mim o texto que está aparecendo naquele momento na propriedade status text do objeto web browser. Tudo bem, gente? Então, assim, do web browser, você percebe que não tem muita coisa para ser programado. É fácil você programar e é legal. O nosso próximo assunto da nossa próxima videoaula da semana que vem vai ser manipulação de arquivo texto. E aí isso vai capacitar a gente a trabalhar com uma geração, por exemplo, de um arquivo HTML para carregar, por exemplo, no web browser. Esse, aliás, é o projeto nosso, provavelmente, do quarto bimestre. Tá bom? Então, eu encerro por aqui essa videoaula, tá? Do objeto web browser. Eu espero que vocês tenham entendido e coloquem isso aqui em prática, porque vocês vão ver que como é fácil programar, criar o seu próprio web browser. Você pode criar aí com os botões mais bonitinhos e tudo, né, para ficar mais apresentável para o projeto que você for desenvolver. Pode aí, então, criar o seu próprio web browser para você trabalhar e navegar na internet, não necessariamente os que o Windows tem. Tá bom, gente? Bons estudos para vocês e espero que tenham aprendido um pouquinho a mais aí nessa videoaula, tá bom?